Imagine, você espera a ligação dele. Cada mensagem é como um sinal de salvação. Você tenta estar mais perto, demonstra cuidado, faz de tudo para ser notada. Mas de repente, ele fica frio, aparece cada vez menos, suas mensagens ficam sem resposta. Por que os homens, para quem você é tão importante, desaparecem de repente? Uma pesquisa recente mostrou: 92 dos homens, com o tempo, começam a ignorar mulheres que se esforçam demais. Mas por que isso acontece? Por que aquelas que mais se dedicam acabam ficando invisíveis para o homem dos sonhos? E é aí que entra a teoria de Carl Jung, o grande psicólogo que explicou: a pessoa não percebe metade de suas próprias ações. Você tem certeza de que está demonstrando amor, mas na verdade, inconscientemente, o afasta cada vez mais. Como esse mecanismo funciona? O que estamos fazendo de errado e será que é possível mudar esse roteiro? Neste vídeo vamos analisar juntas por que o homem de repente deixa de te notar e quais erros invisíveis até as mulheres mais inteligentes, bonitas e carinhosas cometem. Você vai descobrir o que um homem realmente deseja, como deixar de ser acessível demais e como, mudando apenas alguns hábitos, despertar nele o verdadeiro desejo de te ver novamente. Pronta para descobrir o que suas amigas não contam? Então, vamos começar. Primeiro, vamos entender por que até a atenção mais sincera da mulher às vezes se transforma em frieza da parte do homem. Esse sentimento é conhecido por muita gente. Um dia tudo começou simples, alguns olhares, interesse verdadeiro, conversas até tarde da noite. Você começa a acreditar que encontrou algo real. Com ele tudo é leve, divertido, parece que achou a pessoa certa. Dá vontade de compartilhar novidades, falar dos planos, sugerir encontros. Você espera a mensagem dele, mas se ele não escreve, você manda a primeira mensagem. Nesse momento, parece que iniciativa e atenção vão fortalecer a conexão. Com o tempo, você percebe cada vez mais que é sempre você quem dá o primeiro passo. Como você está? O que vai fazer hoje à noite? Vamos nos ver! É como se você fosse a diretora principal desse romance, mas de repente percebe, está atuando num palco vazio. As respostas dele ficam secas, os encontros cada vez mais raros e, em algum momento, bate aquela ansiedade, como se do outro lado já não tivesse mais ninguém. Esse silêncio cresce e você começa a pensar: onde foi que errou? O que mudou? Porque quanto mais você se entrega, mais ele se afasta. Essa sequência de acontecimentos, como se fosse roteirizada, se repete na vida de centenas de milhares de mulheres. Quase todas acreditam: para segurar o homem, é preciso estar mais perto, mostrar interesse, cercá-lo de cuidado, lembrar de si mesma, não deixar ele sumir. Mas a verdade é que a atenção demais pode ser uma armadilha invisível. Não é sobre cuidado, mas sobre uma tentativa ansiosa de preencher um vazio. No fundo, você está passando ao homem o sinal: eu tenho medo de te perder. Para o homem, a liberdade interior é importante. Ele se sente atraído por uma mulher que sabe ser interessante para si mesma, e não que se dissolve nele. Quando a atenção se transforma em um fundo constante, ela deixa de ter valor e começa a sufocar. Aquilo que antes aquecia começa a ser percebido como pressão. O homem, muitas vezes, sem perceber, simplesmente procura uma saída e vai embora para voltar a sentir que é ele mesmo. É aqui que aparece o paradoxo. Sua necessidade de estar mais próxima, na verdade, leva ao resultado oposto. Carl Jung dedicou toda a sua vida ao estudo dos motivos profundos do comportamento humano. Ele dizia: não somos nós que controlamos nossas ações, mas sim aquilo que está escondido no nosso inconsciente. Em outras palavras, muitas vezes não percebemos como o medo de não sermos necessárias, de esquecer de nós mesmas, de ficarmos sozinhas, se torna um motor interno das nossas atitudes. Jung explicava: quanto mais ignoramos nossas ansiedades internas, mais elas controlam nossas escolhas. Quando uma mulher, por medo de perder a conexão, começa a fazer mais do que a situação pede,
Ela inconscientemente se torna insistente para o homem, mesmo que suas intenções sejam as mais puras. Jung acreditava que só a consciência nos devolve a liberdade. Se você percebe que precisa estar sempre lembrando o homem da sua existência, é hora de se perguntar, e não perguntar a ele: do que eu tenho medo? O que está faltando em mim? Por que é tão importante receber essa confirmação justamente dele? Entendendo esses motivos ocultos, você ganha poder em suas mãos. Às vezes, para voltar a ser desejada e interessante, basta soltar essa luta e voltar sua atenção para si mesma. Você não é um acessório para o homem. Você é um mundo inteiro, e é exatamente isso que, segundo Jung, mais atrai. Na vida de cada um de nós, existem pessoas que parecem envoltas em uma leve névoa de mistério. Você não consegue ler elas por completo. E é exatamente isso que estimula a imaginação, desperta interesse, faz com que a mente volte a elas várias e várias vezes. Carl Jung escreveu muito sobre como o ser humano é atraído pelo desconhecido. Queremos descobrir, desvendar, chegar ao fundo. Para o homem, essa busca interna é especialmente importante. O homem, por natureza, é um explorador, e ele precisa sentir que ao seu lado há alguém com algo especial, oculto, não totalmente revelado. Se a mulher demonstra todos os seus sentimentos, pensamentos e desejos logo de cara, ele perde o sentimento de busca e o interesse desaparece. Mas se ao lado dele está uma mulher com um mundo interno, sonhos que ela não revela no primeiro encontro, hábitos que precisam ser descobertos, ele sente um verdadeiro entusiasmo. A mulher que não mostra todas as cartas de uma vez, que não tem pressa em revelar sua alma por completo, se torna um mistério para o homem. E esse mistério não tem nada a ver com jogos ou manipulação. É sobre você ter seu próprio mundo, seus limites, seus segredos. É isso que faz o homem querer te conhecer, se aproximar de novo e de novo. Não só fisicamente, mas também por meio de conversas, olhares, coincidências. Assim se manifesta o interesse profundo. O homem sente que ao lado dele não está só alguém disposto a se dissolver, mas uma personalidade digna de admiração, que ele quer desvendar aos poucos, passo a passo. O mistério não é uma máscara, mas a habilidade de continuar sendo você mesma, sem pressa de se abrir completamente, mesmo quando o sentimento é forte. Esse é o equilíbrio delicado que mantém a paixão e o desejo no relacionamento, permitindo ao homem ver na mulher não apenas uma companheira, mas também um mundo único e surpreendente. A pergunta mais comum: por que os homens perdem o interesse quando tudo, ao que parece, está indo perfeitamente? A resposta está na natureza do desejo humano. Quando a mulher se torna previsível demais, está sempre disponível, pronta para tudo pelo relacionamento, o homem sente como se perdesse o terreno para avançar. Não resta mais nada pelo que vale a pena se esforçar, dar passos, buscar aproximação. Tudo fica simples, sem mistério. A disponibilidade sem limites mata no homem o desejo de surpreender, conquistar, se mostrar. Se ele sabe que a qualquer momento vai ter resposta, vai conseguir um encontro, vai receber aprovação e apoio, ele perde a necessidade de se esforçar, de tomar a iniciativa. Tudo se torna rotineiro, óbvio e entediante. O relacionamento vira um hábito, não uma aventura empolgante. Em algum momento o homem começa a se sentir não como um herói, mas apenas como um participante de um jogo onde todos os prêmios já foram entregues de antemão. Some o entusiasmo, desaparece a vontade de conquistar, de viver a emoção da descoberta. Todos nós, homens e mulheres, no fundo, buscamos aquilo que traz uma elevação interior, não o que é dado de graça. Por isso, a disponibilidade não é sempre um ponto positivo. Quando tudo é fácil demais, a pessoa perde o interesse de buscar profundidade e esquece de valorizar aquilo que recebe. Fica ainda mais difícil quando a mulher concentra toda a sua vida no homem, fazendo dele o centro do universo. Ele sente o peso da responsabilidade pela felicidade dela e começa a se cansar. Quer espaço, quer respirar, quer sentir novamente o desafio. Por isso, quando o elemento do jogo desaparece, o homem começa a procurar novas fontes de inspiração ou simplesmente se distancia para voltar a sentir sua própria importância.
A verdadeira atração para o homem não é só aparência ou emoções intensas. Tem a ver com a sensação de ser necessário, importante, capaz de fazer algo por uma mulher. O homem não quer ser espectador, mas participante, criador do relacionamento. Para ele, é importante sentir que ao lado dele está alguém que não se dissolve por completo, mas deixa espaço para a iniciativa, para o reconhecimento, para a conquista. O homem precisa sentir que seu esforço é necessário, que suas atitudes têm peso, que ao lado dele está alguém por quem vale a pena mudar, crescer, fazer algo especial. Quando a mulher dá a ele a chance de se mostrar, tomar decisões, surpreender, ser apoio, ele se sente importante e necessário. Jung dizia: onde há mistério, há atração. O homem é atraído de forma intuitiva por uma mulher que não faz dele o sentido da sua vida, mas permite que ele se manifeste, seja importante para ela, não por obrigação, mas por vontade própria. Quando o homem percebe que seus gestos têm valor, que por ele também se pode dar um passo, mas não tudo de uma vez, aí surge a verdadeira energia no relacionamento. Não se trata mais de comodidade ou papel, mas de interesse vivo e do desejo de estar junto, de se conhecer cada vez mais. E aqui é importante lembrar: o homem valoriza não a mulher que se dissolve totalmente, mas aquela que lhe dá espaço para o gesto, para a sua escolha, para se mostrar. Isso não significa criar barreiras artificiais ou fazer jogos de inacessibilidade. É sobre respeito natural a si mesma, sobre ser interessante para si, manter seus interesses, seu mundo interior. É aí que o homem quer voltar de novo, porque sente: ao lado dele está uma pessoa por quem vale a pena se esforçar. Parece que não há nada de errado nisso. Mandar mensagem primeiro, desejar bom dia, perguntar como foi o dia dele, sugerir um encontro. No começo, o homem responde com alegria, mas aos poucos as mensagens dele ficam mais curtas, as pausas maiores e a iniciativa vai diminuindo. Você vive na expectativa. E se ele estiver ocupado? Talvez não viu? Vou lembrar ele de mim. Mas cada vez que você toma a iniciativa, o homem perde o impulso interno de buscar um encontro, inventar um motivo para escrever, sentir saudade, esperar. Esse hábito de escrever primeiro parece cuidado e atenção, mas na verdade tira do homem a chance de se mostrar. Você está sempre por perto, sempre disponível, e ele não tem tempo de sentir necessidade, de sentir saudade, de querer te procurar. Ele nem precisa pensar que você pode sumir do radar, porque você mesma sempre dá um jeito de lembrar da sua presença, tirando dele qualquer responsabilidade pelo andamento da conversa de vocês. O paradoxo é que sua abertura, o desejo de estar mais perto, não te torna mais interessante. Pelo contrário, para o homem isso é um sinal. Não precisa lutar por você. Sua atenção está sempre aí, é previsível, logo não tem valor. Ele deixa de ser caçador, vira só espectador. E você, diretora de uma peça em que ninguém quer atuar. Em algum momento ele perde a motivação e, sem nem entender o motivo, começa a se afastar. Com o tempo, o homem passa a ver sua iniciativa constante como algo garantido, deixa de valorizar as emoções e o tempo que você dedica à relação. Na cabeça dele, você vira alguém sempre disponível e deixa de ser aquele mistério que dá vontade de conquistar. Ele escreve cada vez menos, toma cada vez menos iniciativa, e você sente mais ansiedade e tenta compensar, sendo ainda mais ativa. E assim, o ciclo se repete. Nos relacionamentos, muitas mulheres caem na armadilha do eterno consentimento. Você tem medo de magoar, quer mostrar que é fácil de lidar, flexível, moderna. Você se adapta ao humor dele, muda seus hábitos, deixa de ver as amigas para estar disponível quando ele quiser. No começo, parece que isso é o segredo da harmonia. Se eu me adaptar, se eu concordar e ceder, vamos brigar menos e ele vai valorizar minha flexibilidade. Mas aos poucos você para de se escutar, de reconhecer seus desejos e necessidades de verdade. Sua vida gira em torno da agenda dele, dos interesses dele, dos amigos dele, e nesse redemoinho quem some é você. Sua originalidade, seus sonhos, seus valores.
O homem, percebendo que ao lado dele não tem uma pessoa independente, mas apenas um reflexo de seus próprios gostos, perde o interesse rápido. Ele sente que não tem com quem discutir, não tem quem surpreender, não tem por quem se esforçar. Surge um vazio emocional. Tudo é simples demais, previsível, sem faísca nenhuma. Carl Jung escreveu: o verdadeiro interesse nasce onde dois mundos diferentes se encontram. Se a mulher se dissolve completamente no homem, some a dinâmica, desaparece a tensão, acaba o magnetismo. Ele deixa de te ver como fonte de inspiração, porque ao lado dele está só uma opção muito conveniente. Nessas horas, o homem se afasta de forma intuitiva. Ele quer perto alguém que tenha seu próprio eixo, seu centro, seus limites. Ficar muito tempo no papel de sempre concordar te torna invisível. O homem deixa de ver em você uma mulher por quem vale a pena se esforçar, fazer algo especial. Suas tentativas vão contra a sua verdadeira natureza, e cedo ou tarde isso leva à decepção dos dois lados. Você se cansa de ser conveniente e ele busca inspiração e vida em outro lugar. Estamos acostumadas a pensar que a sinceridade acelera a aproximação. Se eu contar logo o que sinto, ele vai entender o quanto é importante para mim e não vai querer me perder. Mas a verdade é que a pressa nos sentimentos e nos planos pode assustar até quem estava realmente interessado. Quando a mulher passa rápido demais a discutir o futuro juntos, começa a fazer planos, dá um sentido grande para a relação antes mesmo do homem estar pronto para isso, ele pode sentir pressão. Você quer parecer aberta e próxima, mas acaba sendo insistente demais. E o outro lado não tem tempo de viver suas próprias emoções, de perceber o quanto essa relação realmente importa para ele. Jung explicava: a harmonia é sempre equilíbrio, o encontro de dois mundos independentes. Se você corre para viver tudo pelos dois, toma decisões sobre o futuro nas primeiras semanas, se entrega totalmente sem dar tempo, o outro pode simplesmente não conseguir te acompanhar. O homem, quando não tem tempo para suas próprias descobertas, começa a sentir que tudo já foi decidido por ele, que sua opinião, seu ritmo, seus desejos não importam. É importante para o homem ir no próprio ritmo, amadurecer suas decisões sem pressão. Se ele sente que o roteiro já está escrito, que não sobrou espaço para escolher, ele perde o interesse não porque não te valoriza, mas porque não consegue estar pronto para tudo que você já decidiu. Essa pressa mata o mistério, tira o elemento do jogo, faz o homem sentir que a relação está se desenvolvendo de forma artificial e não natural. No fim, ele se afasta não porque você não é interessante, mas porque não tem tempo de viver suas emoções e tomar suas próprias decisões. O desejo de controlar tudo, de não esperar o homem se manifestar, é uma reação ao medo interno da incerteza. Você teme a pausa, pensa: se eu não me mostrar, ele vai esquecer de mim. Mas é justamente nessas pausas que nasce o desejo. Se você sempre assume toda a organização das conversas, encontros, presentes, ideias para passar o tempo juntos, o homem aos poucos perde a motivação de tomar iniciativa. Ele passa a te ver como a líder e segue no piloto automático. Mas para ele é importante, às vezes, ser o herói, criar algo novo, surpreender, sentir que está no comando e que é o protagonista. É fundamental para o homem poder escolher, sentir que ele decide quando e como vocês vão se ver, qual surpresa preparar, como demonstrar interesse. Se todo o espaço já está ocupado pelas suas iniciativas, ele não tem onde exercer a criatividade e o próprio jeito de se expressar. É como se, sem querer, você tirasse dele a chance de ser importante para você, de se mostrar, de ser autor das histórias de vocês. Segundo Jung, todos temos a necessidade de ser ativos, de nos mostrar, de sentir nossa força. Quando você tira essa possibilidade do homem, mesmo sem querer, só tentando controlar tudo, ele começa a se sentir dispensável. Com o tempo desaparecem a paixão, o interesse e até a simpatia mais simples. Se a mulher não dá espaço para o homem tomar iniciativa, o relacionamento deles fica parecido com um monólogo,
onde um conduz e o outro só pode seguir. Com o tempo, o homem escolhe cada vez mais se afastar, para tentar recuperar o próprio sentimento de importância. O relacionamento aos poucos perde o sabor e vira rotina, sem espaço para surpresas e para uma comunicação realmente viva. Carl Jung acreditava que as pessoas verdadeiramente atraentes são aquelas que vivem a própria vida, não têm medo de ser quem são, não se dissolvem no parceiro como se fossem água. Em um relacionamento, não se encontram duas metades, mas dois mundos inteiros, com sonhos, medos, segredos, interesses próprios. Nós nos sentimos atraídos por quem transmite vida, energia, mistério. Uma pessoa que sabe ser fiel a si mesma é difícil de esquecer. Ela deixa marca porque seus limites são claros e sua personalidade é firme e íntegra, independentemente das circunstâncias. Pessoas que sabem ser interessantes para si mesmas atraem não por papéis artificiais, mas por liberdade interior. Essa pessoa não precisa de aprovação constante. Não exige atenção do outro para se sentir importante. Pode estar junto, mas nunca desaparece completamente dentro do outro. O valor dela é óbvio, e é isso que desperta respeito. Quando um homem vê uma mulher com força interior, opiniões próprias, vida própria, objetivos, ele quer conhecer mais, entrar no mundo dela passo a passo. Já quem se adapta totalmente, perde seu eixo, se torna previsível e monótono. Com o tempo, isso leva à perda de interesse e respeito, por mais forte que fosse o sentimento no início. Uma pessoa que se dissolve no parceiro perde a individualidade. Para o outro, é como se a base desaparecesse. Com quem ele está, se essa pessoa só se adaptou e deixou de ser quem era? Essa situação não só enfraquece os limites pessoais, mas também destrói a base da confiança e da admiração mútua. Sempre nos sentimos atraídos por quem sabe ser feliz sozinho, sem precisar de validação externa, sem se impor, sem sacrificar a própria identidade para agradar. Essa pessoa se torna um imã, porque a paz interior e o interesse por si mesmo são percebidos pelos outros de forma natural e encantam pela autenticidade. A verdadeira atração nasce do interesse sincero por si e pelo que se faz. Uma mulher que tem hobbies, amigos, metas, planos, sempre brilha com uma energia especial. Dá vontade de descobrir, de conhecer, de observar. Ela é como um livro próprio com uma trama envolvente. Quando estamos ao lado de alguém cheio de acontecimentos, pensamentos, sonhos, fica claro. O tempo e a atenção dessa pessoa têm valor. Ela não se entrega para qualquer um, nem vive em modo de disponibilidade constante. E isso faz cada atitude sua ser de verdade significativa. Quando a pessoa abandona todos os próprios interesses pelo parceiro, dedica todo o tempo só a ele, vai se tornando vazia e previsível. Não porque tem algum defeito, mas porque lhe falta vida interior, falta fogo, falta força. O relacionamento vira rotina diária, sem espaço para surpresa ou crescimento. Sente-se um vazio emocional, onde ambos vão sentindo falta de energia e muitas vezes, sem perceber o motivo, buscam isso em outros lugares. O homem perde inspiração, porque não dá para estar com alguém cujos olhos não brilham, que não vive nada além do relacionamento. Quem não tem vida própria logo se torna entediante para quem está ao redor. Deixa de despertar respeito, porque está sempre se adaptando, tem medo de ser diferente, não fala dos próprios desejos. A atração some quando a pessoa não pode oferecer nada novo, quando é um vazio para si mesma. A verdadeira magia só aparece onde ambos crescem, inspiram um ao outro, em vez de destruir a própria individualidade por medo ou por necessidade de aprovação. Jung dizia: se entre as pessoas não há uma distância saudável, respeito pelos limites do outro, tudo se mistura e o desejo desaparece. Não valorizamos o que está sempre ao nosso alcance. A verdadeira atração nasce justamente desse equilíbrio entre proximidade e liberdade, da habilidade de deixar espaço para mistério, crescimento e movimento de aproximação. Relacionamento é sempre um jogo de encontros e desencontros, de atração e pequenas lacunas. Se a pessoa está sempre perto, sem limites, vira só um fundo sonoro que a gente para de notar, para de valorizar.
O homem começa a realmente querer ver a mulher quando sente que está com alguém vivo, autêntico, e não uma sombra ou fã. Distância não é frieza nem jogo. É o espaço em que cada um pode ser verdadeiro, não se submeter aos desejos do outro, mas permanecer fiel a si. Se a pessoa não teme ficar sozinha, não perde a conexão com o próprio mundo interior, cada encontro ganha sentido, vira um evento, não apenas um hábito. Só quando há respeito pela liberdade interior e a possibilidade de expressar sentimentos sem medo de rejeição, é que surge o impulso constante de se aproximar e conhecer o outro mais a fundo. Um pouco de mistério, a fronteira entre dois mundos, cria essa sensação de escolha, interesse, energia. Relação verdadeira nasce onde os dois não têm medo de ser quem são, onde existe confiança e a sensação de que cada um está ali por vontade própria, não por medo da solidão. Quando os parceiros sabem manter o próprio valor sem invadir o espaço do outro, nasce uma atração viva e natural. Ela não desaparece, pelo contrário, só aumenta com o tempo, porque é baseada não em dependência, mas em liberdade interna e respeito. Uma das mudanças mais fortes e importantes é aprender a não preencher todo o espaço do relacionamento com a sua presença. Isso significa parar de ser a primeira em tudo, não se apressar para escrever, não sugerir encontros antes dele, não iniciar conversas toda vez que der vontade. No começo, esse passo parece quase impossível. Surge um medo por dentro. E se ele não se manifestar? E se ele esquecer? E se surgir um silêncio entre vocês? Mas é justamente nesse silêncio que o homem tem, pela primeira vez, espaço para se mostrar, para uma iniciativa que antes ele não tomava porque não era necessário. Quanto menos você paira sobre a situação, mais espaço o homem tem para os próprios pensamentos, emoções, movimento interno. Quando ele não vê uma atividade constante vinda de você, não recebe as mensagens e propostas de sempre, começa a crescer dentro dele a vontade de procurar um motivo para conversar, inventar como te surpreender, o que perguntar, como te agradar. Ele realmente fica curioso sobre o que você está vivendo, onde você andou, o que mudou na sua vida. Ele deixa de ser só espectador da sua iniciativa e se torna o autor dos próximos encontros. Essa postura não é sobre manipulação ou jogo de inacessível. É uma escolha consciente de respeitar o espaço do outro e, ao mesmo tempo, cuidar do seu próprio espaço. É uma chance para o homem mostrar sua personalidade, sentir que pode influenciar o rumo dos acontecimentos e não apenas ir no fluxo. No final, isso não só fortalece o interesse dele, como também te traz sensação de liberdade, confiança e força interna. É muito importante não perder a própria individualidade dentro do relacionamento. Não deixar que o sentimento romântico tome conta de toda a sua vida. Lembre do que te fazia feliz antes de conhecer esse homem. O que te dava alegria, quais atividades te enchiam de energia, quais pessoas te inspiravam e apoiavam. Existiam sonhos que eram importantes para você? Talvez você já gostou de arte, praticava esportes, adorava longas caminhadas ou tinha o costume de reunir as amigas uma vez por semana. Traga esses pequenos rituais de volta para a sua vida. Não deixe para depois, por causa do relacionamento. Mesmo que agora tudo pareça girar em torno dele, tente, pelo menos por uma semana, devolver para si mesma as suas alegrias, hábitos, objetivos. Isso te enche por dentro, te faz sentir viva de novo, te torna interessante para você mesma. Uma mulher cheia de interesse por si e pelo próprio mundo sempre brilha com uma energia especial. Ela tem o que contar. É interessante estar ao lado dela, não só para o homem, mas para amigos, família, colegas. Ela se torna o centro das coisas. Sua opinião é valorizada. Sua experiência é respeitada. O homem sente isso, mesmo sem perceber, e começa a querer fazer parte desse universo dela, em vez de tentar fazer dela o centro do próprio universo. Quando você tem uma vida própria, cheia de coisas, o homem sente liberdade e entende que o relacionamento não é uma obrigação dele, nem a única fonte de emoção. A conexão de vocês fica mais viva, leve e inspiradora, com espaço para o crescimento de cada um.
Outra mudança importante é aprender a ser honesta, não só com o homem, mas também consigo mesma. Isso significa falar diretamente o que você quer, o que não quer, quais são seus planos, o que te alegra ou entristece. Mesmo que seus desejos não coincidam com as expectativas dele ou não pareçam convenientes, é importante não esconder sua posição. Só nessa honestidade nasce a confiança de verdade e uma conexão profunda. Jung ensinava: harmonia só é possível onde há honestidade, onde a pessoa não se trai para agradar os outros. Você não tem obrigação de sempre se adaptar, de adivinhar o pensamento do outro, de sacrificar seus interesses por aprovação ou por uma ilusão de relacionamento perfeito. Não tenha medo de parecer incômoda ou direta demais. Os homens não querem mulheres que desaparecem, que perdem o próprio centro. Ao contrário, para muitos, o verdadeiro valor é enxergar ao lado uma pessoa com opinião própria, visão de mundo, regras e gostos pessoais. Nessa atmosfera ele também cresce, fica mais forte, aprende a ser honesto não só com você, mas consigo mesmo. Em relações assim, surge respeito mútuo, a sensação de que vocês dois escolhem estar juntos, não por costume ou medo, mas porque realmente se valorizam, aceitam as diferenças e cada um pode crescer sem perder a si mesmo. Ao deixar de ser o principal motor do seu relacionamento, você não só não perde o homem, você o ajuda a se revelar, a tomar iniciativa, a se mostrar de um jeito novo. A liberdade interior e o respeito por si mesma devolvem seu senso de dignidade, ensinam a respeitar seus próprios limites e permitem que você seja interessante não só para ele, mas também para si mesma. Isso te traz confiança, te enche de força interior e devolve o gosto de viver, independentemente de como seu romance vai se desenrolar. É justamente nesse momento que o homem começa a tomar iniciativa de verdade. Ele liga, convida, pede conselhos, inventa maneiras de te agradar, procura motivos para estarem juntos, sente responsabilidade pela atmosfera do relacionamento. Nesse momento, a conexão de vocês se torna realmente viva e inspiradora, cheia de uma troca real de energia e respeito. Agora vocês não são duas metades de um inteiro, com medo de se perderem, mas dois indivíduos autônomos e fortes que escolheram estar juntos conscientemente. O relacionamento vira fonte de alegria, não de ansiedade ou dependência. E é assim que nasce uma atração realmente madura e viva, capaz de enfrentar qualquer desafio. Lembre do mais importante: o seu valor não se mede pela quantidade de mensagens, encontros ou pelo quanto você é conveniente para alguém. Você é importante não porque faz tudo pelo homem, mas porque sabe ser você mesma. Essa é a força que os homens sentem de forma sutil, mesmo que nem sempre saibam explicar. Dentro de cada um de nós, existe uma fonte de atração que não pode ser criada artificialmente. Ela nasce onde há respeito por si, pelos próprios limites, pelos próprios sonhos. É isso que faz uma mulher realmente visível, desejada, única. Não procure amor fora. Comece por você. Quero te propor um experimento. Dê a si mesma uma semana, só 7 dias. Simplesmente tente não tomar a iniciativa primeiro. Não escreva, não ligue, não sugira encontros, não force conversa. Cuide de si mesma, dos seus hobbies, amigos, sonhos, daquilo que você vem adiando. Veja como o clima ao seu redor começa a mudar. Talvez justamente agora o homem comece a se mostrar de outro jeito. Ou talvez você perceba quanta alegria e plenitude existe à sua volta, mesmo sem estar sempre correndo atrás da atenção de alguém. Tenho certeza, essa experiência vai te trazer novas sensações, pensamentos e, quem sabe, revelar lados inesperados de você mesma. Conte nos comentários, o que mudou nessa semana? Como os homens reagiram? Como você mesma mudou? Vamos apoiar umas às outras, compartilhar histórias sinceras, dificuldades e pequenas vitórias. Talvez o seu relato se torne apoio para outras mulheres que também estão em busca do próprio caminho e de relacionamentos verdadeiros.